Oi, meu Mato Grosso do Sul lindo, cheio de gente bonita. Bem-vindo ou bem-vinda, você que está aí do outro lado. Não esqueça que, a partir de agora, nós vamos falar de coisa séria. Muito séria, tá? Não deixe de compartilhar essa live. Vamos falar sobre violência doméstica. Eu sou a jornalista Keliana Fernandes. E eu sou a arquiteta de pessoas, Caroline Reis. E estamos começando mais um Sim, Você Pode. Hoje, nós vamos falar sobre uma triste realidade. Todo mundo conhece aí alguma mulher que sofreu violência doméstica ou está sofrendo violência doméstica. E isso mostra o quanto relações violentas são, infelizmente, pouco repercutidas, eu penso, sabia? E quem não conhece está se fazendo de cego, né, Keliana? Exatamente. Isso não depende de classe social, sabia? Essa situação foi confirmada, inclusive, pelo caso do DJ Ives, que está repercutindo muito nesta semana toda. Inclusive, aí, cantoras famosíssimas resolveram fazer uma música. Aliás, já tinha a música, né? A música já existia, elas só adiantaram o lançamento da música para poder protestar contra o que aconteceu e foi publicado aí nas redes sociais. Eu queria ver, tá no jeito aí para a gente soltar o videozinho da Maiara Maraíza e a Marília Mendonça, que gravaram a música? Vamos chamar depois? Coloca no jeito pra gente. Daqui a pouquinho eu quero mostrar aqui no nosso Sim Você Pode, para quem ainda não viu aquela coisa absurda, mas a gente fez aí um mix do que estava acontecendo com o lançamento da música da Maiara Maraíza e a Marília Mendonça. Uma música realmente que eu ouvi e me arrepiei quando escutei. Acho que eu vou colocar como o tema aqui do Sim Você Pode. A gente vê que é um negócio complicadíssimo, que as pessoas, e muitas mulheres, inclusive, acabam até julgando umas às outras. Eu não sei bem o que acontece com essas mulheres, meninas. Por favor. Viu que esse DJ ganhou mais de 200 mil seguidores no dia que aconteceu. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E hoje nós vamos conversar com a Mônica Fernandes. A Mônica Fernandes é uma mulher incrível, também já sofreu violência doméstica e vai contar pra gente hoje essa história. Mas antes eu quero saber o que você anda fazendo. Bem-vinda, gatona. Obrigada, né, estar aqui com vocês, Caroline e Keliana, mulheres incríveis que também ajudam muito a gente a adiantar um pouco o nosso mundo, né, mulheres corajosas, mulheres que lutam por nós, e isso, nossa, eu adoro sempre estar com mulheres assim. E estou aí, né? Fui muito afetada pela pandemia, né? Meu setor é evento, treinamentos de grande porte, mas estou agora trabalhando com projetos de capacitação para jovens, especialmente meninas, e continuo, né? Como neurocoach, com processos individuais. Estou fazendo uma faculdade, agora isso foi a parte boa da pandemia, né? Voltei a estudar. Algumas pessoas fizeram isso, né? Mas é bacana, né? Coisa assim, comecei a pegar uns sonhos engavetados e pôr em projeto, né? Me uni muito à família, até estávamos falando com a Carol esses dias, como também foi bom olhar mais os filhos, ter um tempo, né, melhor para estar ali com eles, tarefa, aquelas coisas que aproximam tanto, né? Com certeza. Vamos, então, entrar aqui para o nosso tema. Mônica, semana passada, nós ouvimos a história da Carol Reis, que foi uma mulher que sofreu violência doméstica por muitos anos, demorou a conseguir sair desse relacionamento. Na semana anterior, nós contamos a história da Bruna. A Bruna também estava aqui. Hoje eu quero contar a sua história. Eu quero saber como aconteceu, quantos anos de relacionamento, como você o conheceu. Primeiro, como você o conheceu? Então, eu até vi o depoimento fortíssimo da Carol, já conheci a história dela, né? Eu acho até que é uma bandeira, porque a mulher bem-sucedida que ela se tornou, como ela se curou, né? E infelizmente, são poucas, né? A grande maioria tem isso como o destino final da vida delas. Bom, eu até estava com a fala e outras até na ponta de uma bala, nossa, né? Nem se fala. Na fala da Carol, eu fiquei muito pensando nisso, né? Como a gente permite a violência, aos poucos, entrar na nossa vida, né? Com namorados, né? A gente até romantiza, às vezes, a violência. Ele é tão apaixonado por mim que ele tem um ciúmes, não deixa eu sair, né? Principalmente naqueles anos 80, 90, era muito comum, né? A mulher romantizar esse abuso. Mônica, eu estava ouvindo Take My Breath Away, não, era a música do The Police, Everywhere You Go, I'll be Every Time You Go Away?
Every time you go. Não, aquela do Every Breath You Take, chama. Every breath you take. Isso. E é uma música, assim, super anos 80, muitos casais namoraram com essa música. E essa música, e várias outras, porque eu fiz essa playlist dos anos 80, você falou disso agora. Quando você para prestar atenção nas letras, a música fala aonde você for, o que você fizer, cada respiração que você tiver, o romantismo eu estarei olhando, vigiando você. Nossa, que cansativo, que invasivo. Eu falei, gente, eu amava tanto dizer, essa música. privacidade agora aí acabou, né? Envelheceu mal, né? Não, um absurdo. E aí, então, em alguns namoros, né, eu já senti, assim, umas certas truculências, uns sacudidões, sabe, coisas assim, que você tá numa boate, alguém te olha, aí o seu namorado te pega meio com puxa, uma força, né? Tal, e você meio que romantiza, embora eu nunca gostei. Sempre fui uma mulher muito livre. Meu pai, um grande pai, né, sempre me estimulou a ser corajosa. Eu vestia roupas super sensuais. Minha filha, você tá linda. Quer dizer, em casa eu tinha sempre, embora minha mãe fosse mais machista nesse sentido, né? Ela falava, não, mas essa roupa tá muito decotada. Mas, enfim, ele me respeitava na minha essência, né? E me dava muito bons valores. Eu era super ajuizada, inclusive. Eu tinha roupas ousadas, eu desfilava, tal. Então, era mais nessa linha, né? E aí, então, esses namoros que com a fala da Carol, eu comecei a relembrar, né? E aí, então, esse meu namorado, que depois virou marido, ele realmente... Eu lembro que a gente estava na boate, eu ia no banheiro, ele ia no banheiro comigo, ficava na porta esperando, e aí nós voltávamos para a mesa. Então, era aquela coisa, eu me sentia uma prisioneira numa gaiola de ouro, né? Uma vida muito luxuosa, muito confortável, mas totalmente sem liberdade. E eu sempre discutia isso. No namoro, ele ainda tolerava minhas roupas, minhas fantasias, que eu sempre fui essa mulher... assim, mais, né, ousada, mais exibida. E aí, tudo bem. Quando nós casamos, aí a coisa mudou muito de figura. Qual o problema em ser exibida, gente? Pelo amor de Deus. Qual é o Não, problema com isso? E se a gente conquista alguém por ser exibida, a gente supõe que a pessoa goste disso, aceite isso, né? E aí, quando eu casei, logo no começo do meu casamento, eu já comecei a notar isso, esse negócio não vai dar certo. A gente ia sair, ele falava assim, você vai com essa roupa? E ele nunca cismou com a minha roupa, né? Eu falei, lógico que eu vou com essa roupa. Então, nós não vamos. Aí, eu não tirava a roupa, lógico. E vocês não saíam. E aí, eu ficava assistindo Globo de Ouro, na época era um programa de músicas. Você lembra disso? No sábado. Lembro, claro que eu lembro. E aí, adoro eu ficava aquele lá, apresentador, linda, César Filho. maravilhosa. Isso, César Filho. né? Com um vestido justo, mini saia. E eu sempre falava para ele, meu pai, que é meu pai, nunca me pediu para eu trocar de roupa. Quem é você, né? E começou assim, nessas pequenas coisas. Hã? Você enfrentava, então? Eu enfrentava. E aí, toda vez que a gente saía, era uma saída inútil, porque a gente voltava brigado, e você olhava para o lado, por que você está olhando para o lado? Então, quer dizer, uma falta de liberdade. E aí eu vou te contando depois as sequelas de tudo isso. Travestida de cuidado, né, Mônica? Porque é sempre assim, não, eu vou te cuidar, porque não, isso mas aí... eu achava insegurança dele, eu te amo. já questionava, gritava, enfim. E aí, não me deixava trabalhar, e eu trabalhava teimosamente, ele falava, ai, como que a gente vai viajar? Eu quero viajar 3, 4 vezes por ano com você e não pode. Então, eu lutava contra a maré. Então, trabalhos pequenos, trabalho que eu poderia me ausentar. Então, quer dizer, nesse tempo, eu parei o meu voo, né, profissional, porque eu tinha que estar aquém dele, né, conforme a vontade dele, etc. e tal. Ele, na realidade, ele tinha uma grande inveja de mim, né? Até porque eu era muito mais competente que ele. E brigava por ele na família, os direitos dele. Ele trabalhava numa empresa familiar com o pai, e eu fazia a cabeça dele. Acabava me indispondo com o pai por causa dele, porque ele realmente era uma pessoa muito fraca. E eu hoje me questiono, como é que eu me interessei por um homem tão fraco se eu sou uma mulher forte, né? E, enfim... E aí foi indo. Aí ele começava, no final já do casamento, muito ruim, porque eu comecei a voar. Tinha um grupo de teatro de adolescentes, do Hercules Maimone, aquela escola que na época era uma escola modelo. Foi premiado esse grupo fora daqui. Então, começou, sabe, a coisa a ficar grande. Eu fui me envolvendo e adorando trabalhar. E aí, sabe o que ele fazia para tentar fazer eu ficar em casa? Ele percebia que, quando ele bebia, ele começava a ter um problema de gastrite, uma coisa assim que já estava muito exacerbada no corpo dele. E ele propositalmente bebia para passar mal, para ver se eu ficava, né? No começo eu ficava, aí não ficava mais. No final, a família dele toda, não, mas ele está doente, você tem que parar de trabalhar para cuidar dele. Uma pressão, porque a família é toda machista, italiana e tal. Bom, no final... eu consegui uma medida protetiva, que na época era muito raro, porque
numa dessas brigas, e eu enfrentando a ele, eu vi que ele veio com a mão fechada, assim, como se fosse me dar um murro, e eu corri para o banheiro, e ele macetou a porta de uma maneira que quebrou a porta. E aí eu já estava falando com um advogado, e ele falou, Mônica, a próxima vez é um tiro na sua cara. Então, você tira a foto hoje dessa porta e me manda. E realmente ficou uma rachadura na porta. E por causa dessa batida nessa porta, eu consegui uma medida protetiva com esse super advogado também, que não era todo advogado que tinha essa linha, esse feeling inicial, isso aí não vai dar certo, né? Tem muita mulher precisando de um advogado assim. Se você Não, puder, inclusive, me indicar, eu tenho uma mulher que está precisando. É verdade. Eu precisei demais. E olha, e aí ele foi obrigado a sair de casa, né? Então ele ficou com uma raiva de mim, a família inteira ficou com uma raiva de mim. E aí as sequelas, né? Aí depois de tudo isso eu fui viajar. Fazia uns 2 anos que eu não viajava, até brigada com ele, enfim. E aí fui para um apartamento da minha família, lá na praia. Pois ele foi lá, invadiu o apartamento, brigou comigo. Quer dizer, me pôs a minha madrinha, que era minha segunda mãe, contra mim, inventou um monte de calúnia, para amigos meus. Quer dizer, aí o efeito multiplicador da pessoa nociva, né? Ela não só prejudica você, ela prejudica o seu redor. Sim, o seu né? relacionamento com as pessoas. O seu entorno, as pessoas que você ama, enfim. Então, durante muitos anos, eu ainda tive que lidar com essa situação. Tive uma separação litigiosa, lógico, doída, com mentiras escabrosas. Ele era muito, muito rico, e aí ele trazia fotos assim de um colchão todo rasgado, queimado. Excelência, eu estou dormindo aqui, ó, nesse colchão, no meu escritório. E ela ficou com a casa. Sabe coisas assim? A gente conhece uma pessoa no litígio, né? Mônica, No você litígio. sendo uma mulher forte, com uma presença forte e tudo mais, que desafios que você enfrentou em relação à solidarização das pessoas? Porque as pessoas esperam que a mulher seja frágilzinha, né? Exatamente. Apanha e sofra. E, inclusive, muitas amigas minhas ficaram super contra a minha separação. Você é louca, um casamento confortável, ele te dava tudo. E eu perdi muitas amigas, porque amigas que frequentavam, então esse outro lado, amigas que frequentam a sua casa, todas casadas e tal, você fica solteira, você fica meio sem ambiente, né? Porque todas as suas amigas são casadas. E aí você vira ameaça. Começaram a me chamar mais para os jantares e tal. E aí eu ficava... A minha sorte é que eu tinha esses meus alunos, adolescentes, meninas que eram uma graça, até hoje são minhas amigas, na época tinham 15, 18 anos, e eu saía com elas. Mônica, mas você sabe por que elas fazem isso? Elas fazem fazem isso não é de propósito, na realidade. Elas fazem porque elas não têm o conhecimento de que, muitas vezes, o que você passava com ele, talvez elas possam, algumas delas, passar com seus maridos, entendeu? E estão tão acostumadas de que aquilo é daquela forma mesmo, que elas nem acordam para a vida, que aquilo não é legal, que aquilo não está certo, que aquilo ali pode acabar muito mal. Né? E é aí que eu falo, nada como o tempo, né? E aí o tempo restabeleceu toda a verdade. Todo mundo, inclusive a família dele, que ficou super a favor dele na época e tal, depois, com o tempo, viu que ele continuava a ser assim. Ele tinha tendência ao alcoolismo, uma série de coisas super irregulares. E, no fim, hoje, eles me dão razão. As sobrinhas dele gostam mais de mim do que do tio e me chamam de tia na frente do meu novo marido, enfim. Então você reconquistou a família. Ficou uma coisa muito bacana. E o que eu aprendi? Aí é uma outra sequela que ninguém fala, porque o meu casamento não teve violência física. Você passou, então, de maldita a bendita. Quantos anos depois? Anos, né? De uns 6 anos, 10 anos, eles me viram casando, tendo filhos, escrevendo livros, né? Eles me viram num caminho bacana, né? E uma sequela que eu acho horrorosa e que ninguém fala, além dessa perda de amigos e tal, é uma censura velada, né? Antes de que você prove e tal, que você, embora não precisa se provar. E você não consegue mais ter um relacionamento saudável. Eu estava namorando alguém, estava tudo bem, eu dava um jeito, hoje eu tenho essa consciência, né? Eu dava um jeito de brigar, porque para mim, amor era conflito, amor era dor, amor era sofrimento, né? E embora não tenha tido uma postura de violência física, não teve porque eu saí antes, porque com certeza teria. Não, e é assim mesmo que acontece. Não é? Primeiro ele quebra as coisas, depois quebra você. É a coisa. Primeiro te empurra, depois te dá um tapa, depois um tiro, né? Isso. Então, aí eu comecei a perceber que não, que o amor podia ser calmo, sim. Inclusive, tem que ser calmo, tem que ser tranquilo. Quando você sai é para se divertir, não é para brigar.
Então, demorou ainda uns anos para eu me restabelecer e poder estar pronta para um relacionamento. E aí eu conheci o meu marido, né, que eu estou com ele já há 20 anos e casada há uns 12, 13, porque eu casei, minha filhinha, eu já tinha uma menininha de 3 anos, ela que pediu para eu casar, né, e eu falei, tá tudo tão bem, vamos casar, e ela foi a da minha, inclusive. E aí, como é bacana você ter um homem que te respeite, que só te enalteça, que não vá contra a sua natureza, né? É lógico que ele deve ter o ciúme dele de homem, mas ele nunca falou, tira essa roupa, nunca. Você tá linda, que legal, olha, eu preciso viajar para uma viagem, tudo bem, eu fico com as crianças cozinhando. E quando a gente encontra um homem assim, a gente fala, gente, como é que a gente viveu tanto tempo tão submissa, tão humilhada, tão triste, com tanta raiva, né? Porque muitas vezes eu tinha raiva. Tem uma etapa anterior, que é a gente se melhorar. Exatamente. Porque existem pessoas assim, a gente fala, é raro. Não, é porque quando a gente não se coloca num lugar de merecimento, ou de poder viver um relacionamento tranquilo, buscar conflito, achar que amor é violento, etc., a gente nem enxerga essas possibilidades. Essas pessoas, elas estão aí, a gente não vê. Ficam invisíveis. Ficam invisíveis. Né? Então, eu falo, mas você deu sorte, você encontrou. Não é? A gente se encontrou porque eu me melhorei e me permitir viver esse tipo de relacionamento. E outra, Carol, muitas pessoas falam isso, você teve sorte, chamam ele de Rodrigo Hilbert, né, tal. Eu falei, mas gente, se eu não encontrasse uma pessoa assim, eu não casaria de novo. Porque eu já estabeleci o que é meu ideal. Então, isso que eu te falo, eu já fiz um combinadinho comigo e já vejo sinais. E hoje, uma das minhas lutas é realmente sugerir às mulheres esse cuidado, o perigo, né? Realmente, o divórcio começa no namoro, naqueles sinais que você finge que não vê. Isso. E, queridas, o homem não melhora, ele só piora. Todos nós só pioramos. A gente começa a ficar cheio de mania. A tendência são os defeitos se aumentarem. Falou ainda mais tudo, em casa, Mônica. Você falou um né? negócio extremamente importante, que agora há pouco a gente falou sobre isso, né, Carol? Porque, assim, não é o homem ou a mulher, não é o homem ou a mulher que é pior ou é difícil, não. O ser humano é difícil, entendeu? A convivência entre duas pessoas é algo extremamente difícil de acontecer na calmaria total. Não tem jeito, são personalidades diferentes, são pessoas diferentes. Aí, com o casamento, aquela rotina, aquilo todos os dias a mesma coisa, o que vai acontecer? Os defeitos vão ficar mais visíveis, entendeu? Os defeitos vão ficar mais chatos, mais difíceis de aguentar. Mas, Keliana, eu sempre falo, existem pessoas que fazem você murchar e existem pessoas que fazem você florescer. Isto. Então, mesmo que a pessoa tenha seus defeitos, se ela faz você florescer, a gente sustenta os defeitos, porque também temos os nossos, acolhemos, convivemos com aquilo. Porque, no final das contas, ali na conta, no geral, a gente está florescendo, a gente está melhorando, está evoluindo como ser humano, como casal, como indivíduo. Agora, se a pessoa faz você murchar, e eu estou adorando tudo que a Mônica está falando, porque as pessoas relativizam muito o relacionamento abusivo. Acha que, assim, se o cara não é violento, então minimiza aquela situação. E é isso, gente. Nunca começa no tapa. Começa antes. E aí, se a pessoa tem a percepção de sair daquilo antes, isso não torna o abuso dela menor. Só torna ela mais consciente e tendo saído daquela situação antes. Mas os percalços emocionais que a gente enfrenta, por causa disso, as cicatrizes emocionais, elas são tão graves quanto as cicatrizes físicas. Sim, eu me sentia enterrada viva. Era uma coisa absurda, quer dizer, tinha uma vida bacana, viagens ótimas, uma casa linda, teoricamente, nossa, que casamentão e tal. E eu era tão infeliz, eu não olhava nem. Semana passada era a sua história e eu me vi. Agora não é? Eu olhava no aqui jardim, várias coisas. aí tinha lá a piscina, a sala de ginástica. Eu olhava, eu nem ia, de tão deprimida, eu ficava só em casa, no quarto escuro. E demorou muito tempo para acabar essa depressão. Ela fica com a gente. Você aprende a ser assim, né? Então, é o que a Carol falou. Eu me sentia murcha. E você não agradece as viagens que a gente faz. Ué, peraí. Viagem caro, né? Olha, você sabe quantas mulheres gostariam de ter a vida que você tem, viajar para onde você está viajando? Você imagina quantas mulheres? Por isso que tantas mulheres se sujeitariam a situações que elas não merecem por conta desse tipo de privilégio ou de luxo, de conforto. Você é uma ingrata. Que aí isso faz eles acharem que eles
podem fazer, Mas, porque é Carol, só trocar de modelo, né? Inicialmente até pode ser isso, mas a conta é muito alta para a É. gente pagar. Ninguém Muito paga alta, essa conta. verdade. Chega Não uma tem- hora que você fala, eu não quero nem isso. Você Eu pode me falava cobrir o de seguinte, joia, peraí, não meu adianta, bem, você fica tão triste. peraí, meu bem, presente, então o presente é para os dois, não é verdade? Sim, Porque uma viagem você é. usufrui e eu usufruo. Eu trabalho, você trabalha. Sim. Se nós viajamos, os dois estão custeando isso. Não é só você. Não é que você está me dando de presente. Nós lógico, estamos nos dando de presente. Para dar um clima legal, para Né? curtir. Não, e esse prazer. Aí, quando a pessoa te murcha, não tem o prazer da companhia, não tem admiração, né? Eu levei muitos anos para eu voltar a ser quem eu era, e até hoje eu ainda estranho as fotos que eu tiro, né? Eu tenho uma liberdade tão incrível, e hoje eu sei que isso não é falta de amor. Quanto isso é tempo durou? respeito. Você não me falou no comecinho quando eu Eu perguntei. namorei 5 anos e fiquei casada 5 anos sem filho, graças a Deus, porque imagina se eu tivesse filhos, ele não podia ter filho, mais uma coisa que ele me jogava na cara, você não pode ter filho, tem útero podre, não sei o que lá. Olha, outro abuso, Sério? outra violência, e no final ele que não podia ter filhos. Então até essa dúvida de ser mãe, ele me pôs na cabeça, né? Será que eu Porque não ele posso ser percebeu mãe? que na sua autoestima e em outras áreas ele não podia te atacar. Ele sempre encontra uma brechinha de vulnerabilidade para se infiltrar. E aí entra e vai que nem um cupim apodrecendo tudo por dentro da gente. A gente nem vê de onde que veio o susto. Olha E só. eu era aquela mulher atrevida na família, porque todas as mulheres eram mais submissas da família dele, e eu enfrentava. Então, eles falavam coisas horrorosas. Eu sou feminista desde que isso não é moda. Então, o irmão dele, uma época, contou de uma menina que ele namorou e disse que a menina era galinha, que ela não era boa pessoa, um caráter horroroso. E aí, eu esperei ele falar numa roda, numa festa na casa dele, e aí eu falei, quanto tempo você namorou essa moça? Ele falou, 1 ano e meio. Eu falei, puxa, você gosta, então, desse tipo de pessoa, né? Quer dizer... Então, eu sempre compro briga, eu nem sei quem é a pessoa, falo que é mulher, é mais forte que eu. Você defende mesmo. Lógico, porque eu sou a favor de mim, né, para início de conversa. E eu sei como a mulher isso é secular, né? Há quanto tempo nos devem tudo isso que foi roubado? Nós não queremos nada do homem, a gente quer igualdade e aquela coisa, né? O que nos roubaram, há quanto tempo a gente não tem. Então, nem a mulher entende o que é feminismo, até a mulher torce o nariz para o feminismo, a mulher não se sente capaz de se candidatar, que eu acho que a mulher tem que estar na política, o homem nunca vai fazer lei para nós. Nunca. Né? E a mulher Né? acha que A gente tava falando eu sobre não isso agora há gosto de pouco. política, tal. Você não é a tal da incompetência inconsciente. Ela nem sabe que não sabe, né? Exatamente. Então tem que ter esses cursos de formação para capacitação na política para a mulher, pelo menos para ela começar a se organizar, formar clãs, grupos, né? E eleger uma pessoa. E só assim que a gente realmente vai ter coisas para nós. Se o homem ficasse grávido, a lei do aborto já estava há séculos aprovada, né? Então tem uma série de entraves na nossa vida, porque são os homens, a maioria, que estão regendo, né, o nosso país, e aí fica tudo parado e esse atraso que a gente vive. Com certeza a paridade salarial não teria voltado para a Nossa, Câmara, não é verdade? nossa, Porque, nossa. olha só. Keliana, em cargos de chefia, o funil é mais gritante ainda, até 60% a menos a mulher. Eu sei. Quer dizer, já são poucas que chegam em cargo de chefia, presidência e tal. Eu sei. Disso aí, Não aliás, eu sei, mas sei assim até o ABC até o Z. Eu sei exatamente medieval, como. né, cara? Medieval. E no você século sabe, XXI. não sei se você sabe, mas foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, foi para a sanção presidencial, chegou lá, o Bolsonaro Mas não sancionou, é o primeiro, né? né? É o primeiro, né? O homem que fala que você não merece ser estrupada e tal. Quer dizer, é complicado. E aí ainda perguntam para mim por que eu não gosto dele. Quer dizer, antes de competência ou não dele, que nem tá aqui essa pauta, mas um homem que não respeita a mulher, como vai ter a minha admiração? Impossível. Do jeito que eu sou feminista, isso para mim é realmente uma luta legítima e de muitos anos atrás, né? Numa época que ninguém falava em feminismo, eu já falava. Eu vi uma mulher na rua os homens batiam nas mulheres na rua na minha época. Sim. Enquanto eu era menina de 15, 16 anos, era comum uns tabefes e tal. Eu sempre tentava me meter, sabe? Isso sempre gritou assim na minha frente. Então, É um negócio absurdo. de mim. Deixa eu mandar um beijo para Marinalva, que está assistindo a gente aqui, diz que querida. tem 3 mulheres belíssimas aqui, mais algumas em casa, inclusive ela, né, Mari? Um beijo. É uma querida. João Gamarra, que está com a inteligentíssima. gente. Beijo para você, João. Gisele, obrigada pelo carinho. A Ângela Correia. Você pode mandar aí sua pergunta, mandar o seu comentário. E se você conhece uma mulher que está passando por violência doméstica,
seja ela qual for, psicológica ou física, não deixe de mandar este vídeo para ela. Não deixe de indicar. Sim, você pode. Nós fazemos ao vivo toda quarta-feira, depois disponibilizamos aí na nossa plataforma, o estadoonline.com.br, no Estado Play, na nossa TV Estado Play. Entra lá e consuma o conteúdo que você quiser. Os outros episódios das semanas passadas também estão lá para você passar para essas pessoas. Realmente, eu estou fazendo, junto com a Carol, com a Mônica e com outras mulheres que estão preocupadas com isso, porque nós estamos vendo todos os dias isso acontecer. Todos os dias. A gente está... Eu noticiei tanto isso no rádio, depois na televisão. Cheguei a chorar dando uma notícia uma vez de uma mulher que quase morreu, espancada pelo namorado, com testemunhas, espancada, quase morreu mesmo. Não morreu porque não era o momento, ela ficou lá jogada. E 10 anos depois, ele foi julgado. Ele foi julgado 10 anos depois. Você viu como é amoroso. Ela né? é de Aquidauana, menina. Inclusive, se ela assistir essa live, eu quero o contato dela de novo, que eu quero trazê-la aqui. Ela chorava saindo do tribunal, porque lá ela foi humilhada. Lá ela saiu, diz ela se sentiu uma prostituta. O cara teve a pena em apenas 2 anos em regime semiaberto. Semiaberto? Não, aberto, se eu não me engano. Um negócio assim, absurdo. Isso está no meu Instagram, que é Eliana Fernandes TV. O dia que eu dei essa notícia, eu chorando no MS Urgente, porque é algo que mexe com a gente. Dá raiva na mulher que já sofreu violência, mais ainda. E a gente não acostuma. A gente não acostuma. As pessoas Isso falam, não vai muda, acostumar. né, Carol? Não acostuma. E eu vejo que é importante a gente ficar falando, repetindo. Sim. E fazendo escândalo mesmo, porque a gente precisa evitar que as mulheres cheguem ao ponto de apanharem. Exatamente. Ao ponto de morrerem. E Ao na ponto Elas que pandemia, essa mulher- precisam perceber essas pequenas violências, esses abusos, desde que eles começam, para elas poderem os sair da sinais, situação. né? Os sinais para sair. sinais que estão aí. E com a pandemia aumentou terrivelmente a violência para a mulher. Tanto o trabalho doméstico como a violência doméstica. Sim. Em São Paulo, ano passado, em caráter de emergência, uma vereadora sancionou, os hotéis estavam todos muito vazios, né? Uns 3, 4 hotéis para atender essas mulheres que estavam com perigo de vida, estando com seus maridos e tal. E as leis também têm que ser mais rápidas, mais eficientes. Quantas mulheres que estão com medidas protetivas e o homem a mata? Aqui em Campo Grande, umas 4 morreram assim, que estavam Com medida protegidas protetiva. pela lei. Mas o cara burla e vai lá e mata, e aí? Né? Tem um Não tem botão do abaixo-assinado pânico suficiente para todas. Tem um abaixo-assinado circulando na internet pedindo tornozeleira eletrônica para quem tem medida protetiva, para apitar quando chegar perto da mulher, pedindo que o endereço da vítima não apareça no boletim de ocorrência. Isso é um absurdo. A mulher sofre violência e aí o agressor ele tem o endereço de onde ela está. Tem pequenas coisas na lei que Detalhes, são né? tão simples de corrigir, mas que teriam tanto impacto na vida das pessoas e que não são levadas a sério. Mas você sabe quando isso vai acontecer, meu amor? Você sabe quando vai acontecer, Mônica? Quando você falou aí agora há pouco, Quando as mulheres estiverem no acontecer, poder. quando as mulheres estiverem no poder também, tanto quanto o homem. Não é que a gente quer o lugar deles, não é isso. Nós queremos ter o mesmo valor. Não Eu adianta. sou otimista. Eu acho assim, quando as mulheres têm, por exemplo, poder nos meios de comunicação, como é o seu caso, Keliana, isso também ajuda. O caso do DJ Ives, eu até vi uma nota, a Luana Piovani falando de quando ela apanhou do dado do Labella, acho que foi em 2008, Sim, 2004, terrível. que ela não teve solidariedade das pessoas. 6 meses depois, ele ganhou um reality show. Foi. É? Verdade. Então, que bom, né? Que está evoluindo e tudo Não, mais. É aquela turma. O que ela fez para ele bater merecer. Mas nela? Luana Piovani... Alguma coisa ela Ela é fez. difícil. Não, ela é uma mulher, né? Por isso que eu falo é da solidão das mulheres insuportável. fortes. Sim, Como as mulheres sim, fortes não merecem a solidariedade nos olhos das pessoas, né? Como se ela aguenta ou ela merece, enfim, é difícil, o cara perdeu a cabeça. Deixa eu falar sobre as mulheres fortes e famosas, falar agora sobre a dupla sertaneja e a cantora sertaneja que fizeram a música. Vocês conseguiram aí? Tá no ponto pra gente rodar? Coloca pra gente aí o vídeo, por favor. Em 2020, a Central de Atendimento à Mulher registrou um caso de agressão contra a mulher a cada 5 minutos. Tire suas mãos de mim. Quando eu te conheci, você não era assim. Não te devo explicações de nada.
tenho medo da sua ameaça. É que pra você é só ciúme, mas isso é doença e você não assume. Seu amor é mal acostumado a gritar e proibir. Você não manda em mim, eu sei aonde eu devo ir, eu sei o que eu posso vestir. Se tudo que eu faço te incomoda, você sabe o caminho da porta. Se um dia eu mudar pra te agradar, eu juro que eu troco meu nome. Quer me ensinar a ser mulher, primeiro aprendi a ser homem. Primeiro aprendi a ser homem. Você não está sozinha. Ligue 180. Serviço Social de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. É isso, tem que denunciar. E Tem é que sobre denunciar. isso também, sobre as mulheres conquistarem espaços, não só na política, mas em todas as áreas, e usarem essas plataformas que elas ocupam Para se para solidarizarem. fazer a diferença Olha também. o quanto foi importante o que elas fizeram. Eu não olhei hoje, mas ontem já tinha mais de 4 milhões de visualizações. E nas próprias empresas, né, terem aí setores que cuidem dessa saúde mental da mulher, como ela está, né, inclusive com esse olhar de mulheres com hematomas, tal, porque muitas escondem, inclusive, Sim, né? verdade. Então, toda uma política, uma estratégia de proteção à mulher, que podem estar nas empresas, nas escolas, em tantos lugares, né? Para que a gente possa passar isso. E é o que eu digo mais para as meninas, os sinais, os pequenos sinais, aquele chacoalhão, aquele puxão de cabelo, né? Sai Puxão fora. de cabelo, né? não pega no meu cabelo, pelo amor de Deus. Nosso cabelo lindo, maravilhoso, Não. aquele que a gente escova com tanto amor. Mas, enfim, são nesses pequenos sinais que vão se mostrando esse ser abusivo, que só piora, que só cresce em cima de você, e uma grande covardia, né? Quando a gente vê aquelas cenas, né, daquele DJ... Gente, um cara que biologicamente é mais forte que a mulher, e é por Sim. isso que ele, né, projeta toda essa submissão dela, claro. com essa força, com esse medo, e chutando na frente do bebê. O bebê ali, Exatamente. quase que o bebê também apanha. Pessoas que estavam olhando impávidas. Quantos Ninguém fez casos nada. não são filmados? Quantos casos as pessoas não são célebres, não aparecem, não Sim, são divulgados, e as nossa, pessoas sofrem essas exatamente. violências É. em silêncio. E Exatamente. essa mulher que teve a gravação divulgada, Exatamente. tá Uma lá prova sem ter cabal, o cara né? É. preso, imagina aquela mulher que ainda tem que Sim, provar ainda que tem apanhou. provar. Porque ela não tem uma gravação, porque é a palavra de um contra o outro. Imagina isso, é absurdo. E as mulheres, principalmente as estrupadas e tal, a gente viu esses tempos atrás uma moça que era uma audiência de caso de estupro. Sim. Ela foi humilhada, Devassada. ela foi de novo violentada, né? E agora na Bélgica, Mais uma há vez. pouquíssimo tempo, houve uma exposição de roupas de mulheres que foram estrupadas. Moletom, roupas super normais, inclusive um vestidinho rosa desse tamanho, de um bebê de 1 ano. Então, isso Nossa, prova, desmistifica essa história, né? Que inclusive já foi Que a mulher é que é atenuante culpada, pra né? estrupador. Mas também com essa roupa. Mas 5 horas da manhã no meio da estrada. Mas ela bebeu. Tudo bem. 8 estruparam ela. Mereceu. Gente, isso é um absurdo. Isso é de uma crueldade. Então, é o que eu falo. A mulher, ela é violentada nojento. 1000 vezes depois que acontece uma coisa dela. E ela é espancada mais 1000 vezes quando a sociedade fala, o que será que ela fez? Mas também com esse gênio. Ela é de novo espancada. Então, nós que somos mulheres e sabemos disso, e já somos irmãs dessa irmãs, mesma né? dor, né? A gente tem que alertar as meninas para elas realmente saírem desse filme de terror antes que ele comece a ficar feio. Porque Justamente. realmente, eu não dormia. O meu ex-marido, eu ia dormir, ele começava a falar na minha cabeça, falar. Sabe uma coisa assim que você fala, gente, você sonhava com uma vida normal, eu só quero aquela coisa, sentar numa sala, assistir um filme, umas coisas tão normais, e começa a ficar uma paranoia, porque o cara se acostuma também, e acha que ele tem um prazer
em ver que você tem medo, em que você fica quieta quando ele é inseguro, né? Com certeza, tem aí 1000 problemas, devia fazer terapia, é óbvio, né? Então, realmente a gente fica... nós somos vítimas e de vários crimes que são cometidos. E geralmente as características que fazem ele se atrair por você são exatamente as que ele tenta suprimir. Justamente. Isso é importante. É o que eles pensar. enxergam, né? Exatamente. É o que ele eles se apaixonou. Então, ele se apaixonou porque você era exuberante, porque você era uma mulher sensual e tudo mais. E foi Corajosa, a primeira coisa forte, que ele quis suprimir dentro de você. exatamente. E, Mônica, daí, você falou que isso repercutiu nos seus relacionamentos seguintes, foi difícil se relacionar de novo, né? Baixar a guarda e tudo mais. Como você superou e conseguiu se abrir para um relacionamento bacana? Então, eu fui me sentindo em paz, que era uma coisa que eu não sabia que chamava paz. Para mim era até uma coisa assim esquisita, né? Porque fazia muitos anos que eu não sentia. E aí comecei a me ver gostando de ficar num sofá, conversando, ou até com uma amiga, com um namorado, sem briga. Eu comecei a gostar desse silêncio, né? Quando eu comecei a me antenar isso, eu comecei a tentar ver o que era esse vazio, que não era vazio, na realidade era paz, era saúde mental, era respeito, né? Então, eu fui entendendo. E quando o Gerson entrou na minha vida, e ele era aquele cara que não cismava com nada, e nós estávamos no barzinho, eu no banheiro, tranquilamente. No começo... Engraçado ela no faz. começo, Ela falar isso assim, olha, tipo... uma mulher no banheiro, antenada normal, claro. como eu, né? Eu começava a sentir um espaço, e eu comecei a gostar disso. E eu comecei a lembrar da vida que eu tinha lá na minha solteirice, né, em casa. E lembrei muito do meu pai, que também foi fundamental para eu restabelecer, né, esse referencial de homem que respeita. Então, aos poucos e com a sorte, que eu também acho que foi uma sorte, mas eu soube enxergar o Gerson no meio da multidão, né? Eu percebi nele, então, realmente o que eu gostaria de ter num homem, né? As qualidades que eu gostaria de ter num homem. Deixa só eu fazer aqui uma pontuação em algo que talvez, né, depois a gente pode até ser atacada, né? Então, para a gente não ser atacada por isso, deixa eu só dizer para vocês o seguinte, que não estou dizendo aqui que todos os homens que cuidam das suas mulheres como se elas fossem uma flor, tá? Esses homens não é que todos esses homens são homens que vão ter tendência à agressividade. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo aquele homem que você não pode levantar da mesa para ir no banheiro, num barzinho. Porque muitas vezes, Mônica, o que acontece? Estamos num show, num evento onde tem pessoas demais, um show muito lotado, e ali a gente não sabe quem é quem, né? Quem é quem. Isso já aconteceu comigo com o meu atual marido, por exemplo. Ele já me levou, já foi comigo. Claro, aí sim, é um cuidado. Realmente é um cuidado. É você saber a diferença, mas cabe né? um protagonismo da mulher. Perguntar, você quer que eu te acompanhe? E ela decidir, quero, me acompanha. Mas é ou isso. ela pedir, você pode me acompanhar? É justamente isso que Outra faz o coisa é meu impor, atual marido, né? entendeu? Você E quer que eu vá com aquela você? coisa, você ter a liberdade de escolher a sua roupa, você ter Isso. liberdade de poder sair com umas amigas à noite, quer dizer, ter uma vida normal, fazer as coisas que ele faz também, por que não, né? Hoje em dia, os homens ficam com os filhos em casa pra gente poder tomar uma cerveja. Nós temos esse privilégio. Pô, Muitas amigas. E eu tenho amigas. Tô anotando, ainda... hein, Mônica? Ué, o meu também faz isso. Viu? E eu tenho amigas com mais de 50 anos que falam, eu não vou porque meu marido não deixa, ou meu marido não gostaria que eu fosse. E geralmente o marido sai com os amigos pro bar, olha aqui, eu não quero arrumar problema com Esse marido geralmente vai pro Esse futebol, marido, vai pro bar, ele vai quer, pro vamos falar a poker. verdade, ele quer a mulher feia, bem de baixa autoestima em casa, para ele paquerar sossegado na rua, tá sabendo que ela tá guardadinha Sentir lá, que não tá é perdendo verdade? nada em casa. Então, porque um cara seguro, ele sabe manter nada vai uma acontecer, mulher, né? lógico, ele é seguro, e ele quer mais que ela brilhe, que ela seja bonita, ele tem orgulho de estar do lado dela, é diferente. É aquela coisa, um casamento, gente, tem que ser uma dupla de sucesso, né? Isto. Os amigos. Quem reclama de casamento não tá casando direito. Com certeza, Casamento gente, é pra é ser uma coisa maravilhoso. boa. É claro que não é boa o tempo Exatamente, todo. Mas, gente, Lógico. é uma coisa prazerosa, não é? E aquela coisa, sair e não se divertir, eu tinha o maior desprazer de me arrumar, tá? Porque eu sabia Que ia eu dar ia ficar melhor. meia hora, 40 minutos, se eu olhasse pro lado, para quem está olhando. E a insegurança era dele, quer dizer, né? Então, é muito triste e a gente tem que ver os sinais. Eu sou uma mulher que nunca me arrependi de nada na minha vida mesmo, até as coisas muito ruins, porque eu acho que valeram e tal.
A única coisa que eu me arrependo é ter casado com essa pessoa, porque eu acho que eu perdi 10 anos da minha vida, e a melhor época da minha vida, dos 20 aos 30, né? É o apogeu de uma mulher num relacionamento que me enterrou viva, que eu não progredi nada, nem profissionalmente, pessoalmente, pior ainda. Eu tive que subir de novo os degraus que eu caí dessa escada da ladeira abaixo, né? Então, é a única coisa que eu me arrependo. Você não comentou, mas teve impactos na sua saúde, na sua... Nossa, é verdade. Na minha saúde, eu tinha crise de ansiedade, ofegante. Aí eu morei um tempo sozinha, né? Porque eu estava separada. E naquela casa, tive que trocar todas as fechaduras. Às vezes ele passava na porta, ele tinha ainda o controle remoto e abria o portão. E mesmo com a medida protetiva, mas ele fazia coisas para me assustar. Então eu tive que trocar tudo. Uns dias minha mãe e meu pai dormiam em casa comigo. Sabe coisas assim? E aí tive cachorro, né? Eu tive assim, acordava à noite, assustada. Eu levei muito tempo para me olhar no espelho e me enxergar novamente. A Mônica, sempre a Mônica, né? Realmente foi um tempo da minha vida que eu fiquei num transe, eu acho, sabe? Mas vamos falar o seguinte, tudo na vida da gente tem um porquê, né? Por que que eu vivi isso? Por que que você viu isso? Por que que você viveu isso? Sim. E por que que existem outras mulheres vivendo isso? Porque alguém tem que puxar o carro. Alguém tem que puxar o carro. Eu gosto sempre de olhar o lado bom das coisas. Que foi ruim, foi péssimo. Foi terrível, foi sofrimento. Também, quando eu for contar a minha história, as pessoas vão entender, inclusive, por que eu até me atentei contra a minha própria vida. Até isso eu fiz. Então, assim, quando as pessoas ouvirem a minha história, elas vão identificar algo parecido, como é o teu caso. Você fala, como aconteceu comigo, eu identifico muitas coisas. Você falou a mesma coisa. A gente então, se assim, enxerga em todas as histórias, né? por isso que aconteceu. Então, vamos pensar sempre que arrepender? Sim, claro que a gente arrepende, Sim. óbvio. A gente não... Só que ninguém tem uma estrela na testa. Lógico, O que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, eu, você, Sim. a Carol e outras grandes mulheres que estão aí nessa luta com a gente. Agora, 3 artistas fantásticas que eu sou fã, estou apaixonada mesmo pelo trabalho da Maiara Maraíza e da Marília Mendonça agora. O que todas nós podemos fazer agora é justamente isso, tentar colocar, não uma estrela na testa que a gente não vai conseguir, mas pelo menos mostrar quais são as características. E hoje Logo no existe começo. tanta alerta, né? Quer dizer, se na nossa época, a sociedade, inclusive, condenava esse jeito de sermos. Não, você tem que estudar seu marido, obedeça seu marido, é isso mesmo, isso não é roupa de mulher casada, né? Tinha toda uma sociedade carimbando essas posturas doentias. Hoje não. Hoje as mulheres falam muito, quer dizer, essa nova moçada tem toda aí, né, uma inspiração e realmente muito mais chance de não entrar em relacionamentos tóxicos, porque tem tanta gente avisando, tantos exemplos, né, o tempo todo nas redes, na vida. Então, com certeza, são meninas que vão errar menos. A geração Z parece ser uma geração muito bem resolvida, né? Não tem preconceitos, se intitulam veganos, bissexuais, enfim, é uma geração, né, acha tudo lindo. Eu acho que eles vão ser mais felizes que a gente, com certeza, e possivelmente vão ter relações mais verdadeiras, né? Pode ser. Eu quero deixar aqui uma coisa, gente, bem, bem clara para todo mundo. Mais uma vez, homem é coisa boa. Ou se é. Se é, né? Um homem bom é uma coisa boa. Casamento é uma coisa boa, se ele for realmente para fazer isso que você falou. Somar, fazer com que seja uma dupla sertaneja de sucesso, né? E mostrar para os filhos que o amor é bom, né? Feminismo tem algumas vertentes. Existem feministas mais radicais, existem algumas mulheres feministas que defendem algumas bandeiras, outras defendem todas as bandeiras, outras defendem só um pouquinho das bandeiras. Mas você não tem que ter vergonha de dizer que você é feminista. Eu sou feminista, mas sou feminista diferente dela. Eu não sei, diferente da Carol. Eu tenho o meu limite também no feminismo, entendeu? Que a gente vai abordando isso no Sim Você Pode, abordando dia a dia, respeitando a opinião da outra pessoa. Acima de tudo, o que nós queremos demonstrar para os homens que agridem as mulheres e para as mulheres que estão sofrendo essas agressões é que o respeito é acima de tudo. E é a chave para tudo. É o respeito. Só isso que a gente quer. Né, Carol?
E a gente quer que vocês sejam felizes. Ninguém vive feliz vivendo uma história de terror, um filme de suspense, pulando do sofá cada vez que o seu parceiro entra na sala. A gente quer ver comédias românticas, grandes romances. A gente quer viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida preenchida de realização. Então, todas nós merecemos, homens e mulheres. Né? Esses homens que têm esses comportamentos merecem o rigor da lei, merecem tratamento, merecem que não se deem segundas chances. A gente fala Porque eles também não são felizes. Sim, não são felizes. Você precisa diminuir o outro para você se sentir melhor, suprimir, né? Subjugar o outro. Isso é uma coisa muito séria. Mas isso, a gente não pode usar o nosso lado empático, maternal, para querer cuidar do pobrezinho e salvar Perdoar, o pobrezinho. né, de novo. Não, corre longe, passa longe. Porque este tipo de problema não é você que tem que resolver. Ele tem que ir para a terapia, ele tem que fazer outro tipo de processo. Não é você que vai ser a tábua de salvação. Então, passa longe. Depois que ele fizer terapia, que ele melhorar, né, que Se tiver for o provado, caso. se for o caso... Se a aí fila você não dá tiver uma andado chance. para você. Mas isso você, Brenda. experimento. Homem não é projeto social, não. É parceiro, é companheiro de vida. E não é filho. Não é filho. Não, E não é gente, filho. até porque nós temos um projeto de ter família e tal. Hoje em dia eu me pego fazendo uma coisa que eu nunca fiz. A gente está lá almoçando num sábado, tal. O Gerson é gaúcho, né, fazendo um churrasquinho e tal. Ele me pega, a gente está dançando, tal. Quando eu olho, minha filha está nos olhando. Que nessa linguagem invisível está sendo passado? Olha que legal amar, o casamento é bom. Num casamento onde a mulher foge do homem, o homem tenta bater na mulher, os filhos estão, eles com certeza vão ter relações super doentias, Falou tóxicas, tudo. né? Falou tudo. Então, para quem tem filho e tal, até por isso também, né? As mulheres que hoje em dia são separadas também é um problema pôr em casa um novo homem, justamente por tudo É isso, né? complicado, é difícil. Você tem seus filhos, a preocupação e tal. Então, e a mulher é muito visceral, como a Carol falou, é muito humana. Ela se, né, compadece e pega no colo. E ela tem que ter dó dela, né? Você tem que ter dó de você, da tua vida, da tua história. Como é que você quer terminar o livro da tua vida? Tem que ser feliz, tem que ser pra E cima, não procurar né? metade de laranja. São duas pessoas inteiras. Exatamente, Não é ninguém para te completar, não. exatamente. Você é inteiro, o outro é inteiro e é assim que funciona. Exatamente. É isso, gente. Esse é o nosso Sim, Você Pode. Você gostou? Compartilhe. Não deixe de compartilhar. Carolzinha? Olha, eu quero que vocês compartilhem, que vocês também convidem outras mulheres que gostariam de contar os seus relatos, gostariam de contar suas histórias de violência ou de relacionamentos tóxicos, abusivos, para virem aqui no programa. Nós vamos adorar receber, conhecer a história de vocês. Se não quiser ser identificada, tudo bem também. A gente tem como tapar o rosto, mudar a voz. Se não quiser se identificar, não precisa, não é obrigado. Mas a gente usa quer que a você sua conte sua história. como sua fortaleza, usa a sua história para capacitar outras mulheres, para inspirar outras mulheres. Porque, no final das contas, aqui a gente tem 3 mulheres que conseguiram superar essas histórias, e isso significa que é possível ter um final feliz, é possível avançar, é possível evoluir. A gente não precisa viver aprisionada em relações que não fazem sentido, tá? É isso aí. Mônica. É isso, peça ajuda, né? Conte com a sua amiga, com a sua vizinha, peça socorro, não se sinta dona da situação, porque você não vai conseguir sozinha sair de tudo isso, né? Você tem que ter um apoio jurídico, um apoio de uma amiga, de uma irmã, e se proteja, mulher. Acima de tudo, proteja seu coração, não entre em histórias furadas. Você é preciosa, você é rara, né? Faça valer tudo que você fez para chegar até aqui. Você merece ser feliz, você merece um lar bacana, né? Um fim de dia, depois de tantas atribulações, chegar na sua casa e ter paz. Que hoje eu tenho, porque eu consegui, e só depois que a gente perde a paz e reconquista que a gente realmente entende como ela é o nosso maior tesouro. Seja feliz e principalmente se faça feliz, mulher inteira. E é o seguinte, você que está em casa agora, eu quero que você pense numa coisa que nós falamos aqui que eu achei super importante. Tire da sua cabeça a frase, eu não gosto de política. Independente de que área você trabalha, o que você faça na vida. Tira da sua cabeça, eu não gosto de política. Você, principalmente você mulher. Porque as leis só vão ser mudadas conforme nós tivermos um pouco mais de mulheres e homens comprometidos com causas como a luta contra a violência doméstica. Não deixem de fazer isso, não deixe, e procure se capacitar politicamente, ter conhecimento político. Não existe mudança para a gente se nós não tivermos mais mulheres fortes, mulheres influentes, mulheres inteligentes e humanitárias, que respeitam as mulheres e os seres humanos
os seres humanos como iguais. Não deixem de fazer isso, tá? Pensa nisso, porque é só por aí que nós vamos mudar realmente alguma situação. Eu não deixei de pensar como eu falava lá na Band, e é assim que eu vou acabar. Para mim, bandido bom é na cadeia. E homem que bate mulher tem que ir para a cadeia. Tem que fazer tratamento? Sim, tem. Mas tem que ir para a cadeia. Tá? Eu não perdoaria e não perdoo mesmo um homem que mata uma mulher. Este homem, para mim, não tem mais tratamento. Ele não pode nem conviver. Isso é uma opinião minha. Este homem não pode nem conviver mais com uma mulher. Ele tem que ficar recluso para o resto da vida dele. Eu sou a favor da prisão perpétua para isso. Só que nós nunca vamos ter uma lei dessa aprovada com o Congresso do jeito que nós estamos. Sim, a maioria tá ok? homens, né? Então, pensem nisso. Sim, solidarizem-se, mas não deixem só nessa de, eu vou te ajudar. Não, eu vou te escutar. Escutar é ótimo, mas a gente precisa agir. Eu cansei só de falar. Levantei a bunda da cadeira, como eu falava para as autoridades, e estou aqui. Tentando trazer mais mulheres fortes para poder mostrar o quanto nós, mulheres, podemos. Mas podemos sim, se fizermos. Como, meninas? Sim. Eu sei que tem pandemia, mas tem álcool em gel. Vamos lá. Fui. Amém. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.